Boa tarde, bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Na primeira parte do programa de hoje vamos falar de cancro do intestino e de um projeto piloto que visa apoiar os doentes com cancro avançado no seu domicílio e vamos ainda falar-lhe de sarampo. Depois do intervalo terei comigo o Dr. João Espírito Santo, médico-dentista, especialista em implantologia e nessa altura, se tiver dúvidas, pode esclarecê-las aqui em direto. Para isso, já sabe o número de telefone para onde deve ligar, é o mesmo de sempre, 229538525. As linhas estão abertas, pode a partir de agora fazer a sua chamada e inscrever-se para participar na segunda parte. Para além disso, já sabe que tem sempre a possibilidade de nos enviar a sua dúvida por mensagem. Nesse caso, deverá escrever POR, deixe um espaço, de seguida escreva o nome, a localidade e só depois a sua pergunta. Neste caso, deve enviar a sua mensagem para o 68302. Para além disto, temos sempre um e-mail disponível, consultório@portocanal.pt. É este o e-mail para onde nos pode enviar os seus comentários, dúvidas e sugestões. Pode também, se preferir, escrever-nos. Nesse caso, deverá tomar nota da morada do Porto Canal, que está a passar em rodapé ao longo desta emissão em direto. As suas cartas são depois reencaminhadas pela produção, consoante a respectiva especialidade, e todas elas obtêm resposta aqui no consultório com os nossos especialistas convidados. Já sabe que a especialidade de hoje é Medicina Dentária, com o Dr. João Espírito Santo, especialista em implantologia, o nosso convidado da segunda parte, que irá esclarecer as suas dúvidas. Aproveita a oportunidade para colocar as suas questões aqui em direto no consultório do Porto Canal. Para já vamos falar de um projeto pioneiro de apoio domiciliário a doentes com cancro do intestino na zona do Grande Porto. O cancro coloretal é o tumor maligno que mais mata em Portugal. E é este o tema para a conversa com o engenheiro Vítor Neves, presidente da Associação Europa Colon, a Associação de Luta contra o Cancro do Intestino. Engenheiro Vítor Neves, muito boa tarde. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Senhor engenheiro, este projeto é uma parceria entre a Europa Colon e o Ministério da Saúde. Quais são os objetivos? É verdade. Foi uma candidatura que a Europa Colon entregou no Ministério da Saúde para um projeto que criou. É um projeto inovador em Portugal e visa colmatar uma deficiência que todos nós sabemos que existe. Aliás, ainda hoje houve um anúncio nesse sentido. São poucas as unidades de cuidados continuados que existem no país e aquelas que existem têm alguma dificuldade em tratar e apoiar os pacientes no tempo que é necessário. Então a Europa Colon realizou este projeto que visa acompanhar no domicílio os doentes de cancro do intestino que já não têm terapêutica, portanto, que de certa forma já não há medicamentos que podem reduzir a doença, mas que os pacientes têm ainda um longo tempo de vida à sua frente, que vai variando de paciente para paciente, e precisam, quer ele, quer os familiares, de apoio de vária ordem. É um projeto que se vai realizar no domicílio, como eu disse, é feito por uma equipa multidisciplinar, liderada por um psicólogo, que é o Dr. André Louro, que foi aquele que vai coordenar o projeto. Sim. Vai ter médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social e que vão eles, portanto, em visitas programadas, acompanhar os pacientes e a família no domicílio. E dentro desta equipa multidisciplinar, quais são as principais áreas de apoio? Que tipo de ajuda vão prestar diretamente a estas famílias e aos seus doentes? Nesta fase da doença e, portanto, depois de um caminho de tratamentos que foram complicados e de uma vivência através das radioterapias, cirurgias e quimioterapias, já há um cansaço muito grande no paciente, muitas vezes, e na família, e é preciso envolver os pacientes, os cuidadores e os familiares no objetivo de conhecerem ou de terem instrumentos para perceberem o sentido da vida, o significado da vida e para eles próprios identificarem os problemas que vão acontecer, terem meios para os resolverem e terem uma atitude de dignidade, de aumento do nível de qualidade e de conforto até o tempo que for demorada a permanência das pessoas entre nós. Portanto, vamos promover o autocuidado, técnicas específicas de tratar com o paciente, vamos promover o autoconhecimento da doença, há pormenores e há informações que as pessoas não têm e que são muito úteis
Uma das razões, muitas vezes, que os familiares não querem ou se recusam ou não veem com muito bons olhos levarem os pacientes para casa, é porque sentem uma insegurança muito grande em preverem os eventos que esse próprio paciente, porque há pacientes que estão autónomos, há outros que nem tanto, e portanto os familiares normalmente têm uma insegurança muito grande de, se for necessário alguma coisa, têm falta de preparação, porque normalmente não estão ligados à área da medicina. E esta equipa multidisciplinar vai, no fundo, aumentar o nível de conhecimento, identificar esses problemas e criar o ambiente para que haja uma envolvência através de determinadas técnicas que consigam, no fundo, que é aumentar o conforto do paciente. E nós sabemos, Carla, que nestas doenças oncológicas não estamos só a falar da parte física, mas sobretudo da parte psicológica e espiritual, quer do paciente e quer das famílias. Para cada paciente, nós vamos acompanhar 2 familiares. É outra das inovações deste projeto. Sim. E, portanto, há um grande caminho a percorrer, de forma a que nestas 3 componentes, física, psicológica e espiritual, se possam aumentar os níveis de qualidade das pessoas em casa. Exatamente. Destas pessoas. Esta iniciativa pioneira vai ajudar 50 doentes com cancro avançado e 100 familiares durante um período de quantos meses? É um período de 6 meses, como projeto piloto. Vai ser reavaliado a visitas semanais, vão ser reavaliadas ao fim de 6 meses. Há um apoio entre as visitas da linha de apoio da Europa Colon, que estará disponível sempre que for necessário e sempre que a avaliação de cada paciente o mereça. Nós vamos ter o cuidado de promover também o conhecimento dos direitos e a parte prática, porque a assistente social que está connosco em cada uma das áreas vai promover exatamente essa parte. Vamos promover técnicas agradáveis e experiências agradáveis, porque muitos de nós, infelizmente, só quando está doente é que nós começamos a pensar naquilo que gostaríamos de ter feito e nunca fizemos, e muitas vezes neste tipo de doentes é muito agradável a promoção desses factos, até a resolução de conflitos interpessoais que não foram resolvidos na altura, técnicas para a regularização do sono, técnicas de relaxamento. Portanto, é um âmbito muito alargado onde nós vamos intervir e que, de certeza, que vão ter êxito quer no paciente, quer na família. Aqui no Porto, elas vão se desenvolver nas freguesias de Campanhã, Paranhos e Ramalde. Sim. Porquê? Porque nos pareceu, dado não termos meios, nem o Ministério da Saúde não ter co-participado em termos nacionais, como era o nosso projeto, que nos parece que tem as características sociais onde o nosso projeto pode ser mais eficaz. Se as pessoas quiserem chegar e ter conhecimento deste projeto, apesar da divulgação que vai ser feita, quer através da Junta de Freguesia, quer através dos números da Europa Colon, inclusive da linha de apoio, estamos disponíveis para esse contacto e para explicarmos mais detalhes. De facto, um dos objetivos seria, no futuro, poder estender esta ação a todo o país e até incluir na rede de apoio, incluir a rede de apoio domiciliário a doentes com cancro coloretal avançado no Plano Nacional de Saúde. É verdade, esse seria um objetivo. Nós ficamos muito esperançados quando se começou a falar da implementação desta rede em Portugal. Infelizmente ela não está a cumprir aquilo que estava projetado, já não é a mesma coisa. Hoje ouvimos que já há cerca de 5.000 unidades, ou de 5.000 doentes em unidades de cuidados continuados, o que já é bom, mas há muitos mais doentes e, portanto, há doentes que têm, sobretudo, um prazo de espera muito grande na acessibilidade a essas unidades e doentes que não podem estar nessas unidades até ao fim da sua vida. E, portanto, nós sabemos que este é um complemento, até pelo acompanhamento de doentes que já fazemos há muitos anos, sabemos que este é um complemento que é muito importante, tanto mais que o cancro do intestino, como a Carla sabe, é uma doença trágica em Portugal, morrem mais de 10 pessoas por dia, portanto, muito mais que qualquer outra doença oncológica e precisa de uma dedicação especial e, portanto, esta foi uma das formas que a Europa Colon Portugal teve de se aproximar dos pacientes e da área social. Claro, e para além apesar de ser um dos cancros mais comuns, mais diagnosticados e com uma elevada taxa de morte, Sr. Engenheiro, em Portugal, na área da prevenção, pouco se faz. Praticamente o rastreio não existe no nosso país. Pois, há uma experiência piloto que aconteceu em 2010 na área da ARS da Zona Centro e não há mais nada. Estava já no programa do Ministério da Saúde a concretização do rastreio de base populacional, portanto, a todo o país em 2010. Não se concretizou. Mesmo com os cortes que todos ouvimos falar financeiros que o país e dos sacrifícios todos que vamos fazer,
Nós queremos acreditar que o Ministério da Saúde, até porque temos pressionado, influenciado, sensibilizado a tutela para que, não só em termos humanos, porque 10 pessoas por dia e as incidências sociais e familiares que isso traz, portanto, não é só um doente oncológico, é todo o ambiente familiar, não só por aí, mas também em termos financeiros, parece uma utopia, mas não é. Se nós investirmos em rastreio, esta doença demora 6 a 8 anos a evoluir. Se nós encontrarmos os doentes cedo, há uma poupança de milhões de euros todos os anos em cirurgias, quimioterapias, estabelecimentos hospitalares, camas, custos sociais deles e das famílias. Portanto, mesmo em termos financeiros, era bom que, de facto, e vamos acreditar nisso, que a tutela vai conseguir implementar o rastreio do cancro do intestino em 2011. Quando falamos em rastreio, falamos da colonoscopia, que é um exame muito importante. Esse, digamos que os especialistas dizem que é o exame mais eficaz, que é a introdução do tubo do intestino, mas também é aquele que a sociedade portuguesa tem mais tabu, e a Europa Colon Portugal não temos a certeza se haverá meios humanos e técnicos já para que se faça numa base populacional, portanto em todo o país, um rastreio desse tipo, mas que de facto nos parece mais eficaz. A pesquisa de sangue oculto nas fezes parece-nos que aquele que, além de ser mais económico, é aquele que é mais prático e é aquele onde as pessoas podem reagir mais, porque rastreio não adianta só implementá-lo, adianta encontrar uma forma de motivar as pessoas a virem ao rastreio e aquilo se concretize. Nós entendemos que a pesquisa de sangue oculto das fezes poderá ser um passo decisivo, apesar dos condicionantes que este método tem, de um elevado número de falsos negativos, de concretizar o rastreio e, portanto, começar por aí a diminuição da incidência do cancro do intestino. Relativamente à prevenção, eu também queria dizer o seguinte: isto é uma doença que vem de 5 a 10% por via genética, portanto, os familiares, normalmente familiares diretos, isto passa-se de gerações em gerações, mas é sobretudo uma doença de tipo comportamental. Quais são então as causas? A nossa alimentação, como perceberá, hábitos alimentares e o nosso tipo de vida, a prevalência das carnes vermelhas, a falta de água, não nos alimentarmos do número suficiente de legumes e fruta todos os dias. Pelo contrário, comemos gorduras em excesso. Exatamente. E sobretudo nas crianças. Nós temos um programa que estamos 4 meses nas escolas, já fizemos em 5 escolas e posso-lhe dizer que vamos passar para a 6ª a curto prazo, no início deste ano, que tentamos motivar durante os 4 meses não só os alunos, como os professores, os pais e o ambiente escolar, inclusive em termos alimentares, para que consigam ver, não é que haja fanatismo e que estejamos todos agora vegetarianos e não podemos pecar em termos alimentares, mas que é bom que as crianças comecem a perceber que há outro tipo de alimentos que normalmente não comem e que se calhar lhes poderão saber também e que têm uma vantagem enorme na educação que eles vão ter para nós chegarmos, nos dados que nós temos dos programas que fizemos, mais de 35% das crianças têm excesso de peso. É verdade. Isto pode ser um dado importante para ver o que é que vai acontecer, não só no cancro do intestino, mas nas doenças cardiovasculares, diabetes, no futuro. E, portanto, o nosso foco na prevenção é muito na área estudantil. Exatamente. Muito importante, sem dúvida. Sr. Engenheiro, falamos ainda em população de risco. A idade pode ser um fator de risco? O número maior de casos que aparecem é a partir de 50 anos. Daí as áreas de risco estão perfeitamente definidas. Todas as pessoas com mais de 50 anos, homens e mulheres, porque ainda há quem pense que o cancro do intestino é uma doença de homens e não é, portanto, aliás, em alguns estudos as mulheres já prevalecem. Homens e mulheres a partir de 50 anos devem pedir ao médico de família ou ao médico assistente o rastreio do cancro do intestino. Todos os familiares diretos de pessoas portadoras que estão ou que foram portadores da doença devem fazer o rastreio de imediato e há determinada sintomatologia que não é obrigatório que vá definir que temos de facto uma doença oncológica, mas que deve avisar as pessoas para irem ao médico despistar se de facto aquele sintoma poderá ter esta proveniência ou não. Sintomas, quais são? Se estes 3 fatores forem cumpridos, nós temos a certeza que a doença vai diminuir. São muito simples: aparecimento de sangue nas fezes, a sensação que o intestino não esvazia, a alteração dos hábitos intestinais com prisão de ventre ou obstrução, com prisão de ventre ou diarreia sucessiva, emagrecimento permanente, cansaço permanente. Se algum destes factos acontecer, as pessoas devem visitar o seu médico de família e devem tentar averiguar qual é a causa. Muitas vezes é de outras razões, felizmente, mas poderá ser um ponto importante
mesmo antes de 50 anos, para as pessoas despistarem a doença. Uma doença que, detectada numa fase precoce, Sr. Engenheiro, é curável? Tem 90% de probabilidade de cura, dizem os especialistas, mas sobretudo ficará estável de certeza. Se não for assim, embora a medicina tenha evoluído muito felizmente e há mais de 80 mil doentes ativos em Portugal, o que quer dizer que de certa forma a doença poderá ser ainda controlada em termos químicos, se não for assim, a probabilidade de passagem aos 5 anos é muito dramática e, portanto, as pessoas nós todos também temos uma responsabilidade social e quando nós, agora todos ouvimos falar nas incidências que estes custos no orçamento vão ter na saúde, quando nós sabemos, porque se não sabemos temos desculpa, quando nós sabemos que devemos fazer o rastreio, por exemplo, do cancro do intestino aos 50 anos e não o fazemos, estamos a contribuir para desgastar o nosso Plano Nacional de Saúde, os custos do orçamento, porque temos uma responsabilidade social e cívica de cumprir, não é só direitos, é direitos e deveres, de cumprir aquilo que está adequado à nossa vida cívica e cumprirmos aquilo que está terminado, que é fazer as vacinas no tempo próprio e fazer o rastreio às doenças que podem ser rastreadas, é uma obrigação que todas as pessoas devem fazer. Muito bem. Engenheiro Deixe-me só, sim. Falta um dado, a Europa Colar, além deste programa, tem consultas de psicologia e de nutrição já percebemos todos porque é que ela é importante e sobretudo nos doentes que estão a fazer quimioterapia também é muito importante, disponíveis gratuitas na sede da Europa Cola em Portugal, aqui no Porto, e portanto estão disponíveis também, repito, para o programa de intervenção domiciliária dos doentes com cancro coloretal avançado. Os contactos com as juntas de freguesia de Campanhã, Paranhos e Ramalde ou com a Europa Cola em Portugal são um meio ideal para nós nos podermos aproximar das pessoas. Muito bem. Muito obrigada pela sua vinda ao consultório do Porto Canal. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Quanto a nós, seguimos em frente para as curiosidades. O tema de hoje é cancro. Vamos ver alguns dados. A União Europeia estabeleceu uma nova meta para eliminar o sarampo. Até 2015 pretende-se eliminar a doença em todos os Estados-membros. Para Portugal, há boas notícias. De facto, Portugal está entre os países com menos casos registados de sarampo. É o tema para a conversa com o Dr. Jaime Batista, diretor da Unidade de Saúde Pública do Hospital Pedro Spano. Dr. Jaime Batista, muito boa tarde. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Doutor, segundo as últimas estatísticas divulgadas pelo Centro Europeu do Controlo de Doenças, Portugal está entre os países com menos casos registados de sarampo. Apenas 5 casos em 2010. São boas notícias? Sim, são notícias excelentes, de facto. As notícias são, digamos, o corolário de uma atividade continuada que se iniciou em 1965, não é? Com a introdução do Plano Nacional de Vacinação. E nós, de facto, em Portugal temos taxas de cobertura excelentes, não é? Superiores, de facto, a 98%, o que nos assegura, de facto, um lugar do topo entre os nossos colegas da região europeia. Porquê é que se pretende eliminar ou erradicar o sarampo? Nós, digamos, é um objetivo eliminar todas as doenças, não é? De facto, o que